Salve, salve, moçada do esporte. Com essa saudação já tradicional, estamos iniciando o tempo todo uma edição especial porque marca o primeiro ano desse projeto que tem trazido tantas histórias ligadas ao mundo do esporte. Mais do que histórias do esporte, histórias de vida, depoimentos de personagens que ainda estão entre a gente, depoimentos que lembram legados deixados por pessoas que têm as suas trajetórias de vida ligadas ao esporte. Eu sou João Luiz Bindé, jornalista, atuei como cronista esportivo também, muitos anos atrás, aqui em Ijuí. E estou hoje com a responsabilidade de conduzir esse tempo todo. Para quem está se perguntando, como assim uma edição especial de primeiro ano do tempo todo, sem o Luiz Henrique Berger, o nome que está por trás desse projeto? Acalmem-se todos, a resposta é muito simples. O Luiz Henrique Berger, hoje, é o convidado do tempo todo. Ou alguém pensa que ele não tem histórias para compartilhar com a gente. Talvez depois desse programa, o Luiz Henrique pense em conversar com a Rosana, aqui da Terra Vermelha, rever a parceria. Talvez ele pegue aquela lista de amigos, vai pensar se vai manter meu nome lá. Mas, enfim, porque ele chegou aqui, na verdade, pensando que a entrevista era outra, tá? E agora ele está aqui na minha frente. Luiz Henrique Berger, seja bem-vindo ao seu tempo todo. Ao nosso tempo todo. João Luiz Bindé, vocês me pagam, todos aqui, ó. Os três aqui ao lado e você pela surpresa. Porque eu tenho um lema do rádio, é uma frase que não é minha, que é: ninguém me viu, mas eu estive lá. Né? Anos 90, coberturas em rádio e jogos importantes, não fazia questão e até às vezes era cobrado. Como é que o nosso microfone, como é que você não aparece atrás do Cafu do Palmeiras numa entrevista? Eu não ia no Cafu que estava sendo focalizado pela Rede Globo, eu ia no atleta do lado, que também tinha assunto antes ou depois do jogo. Né? Então a câmera, não que ela não me deixasse, né, com interesse em algum momento participar, mas ela não me atraía dessa forma. Eu tinha outro compromisso, digamos assim, que era levar a informação para quem estava imaginando muitas coisas, que é um dos papéis do rádio. Né? Fui desafiado há um ano atrás pela equipe da Terra Vermelha a produzir e apresentar aqui o quadro. Confesso que eu sou surpreendido quase que diariamente com alguém que eu jamais imaginei que pudesse assistir e que vem me dizer: eu assisti tal programa. E hoje aqui, quando eu desço da minha casa para uma entrevista que a Rosana sugeriu e eu aceitei como primeira do ano, está você aqui me dizendo que eu vou ser entrevistado. Vamos ver o que vai dar, João. Então vamos em frente. Luiz, vamos começar conversando um pouco sobre a questão família. Luiz Henrique Berger, filho do professor Florencio Berger, da dona Anália, professor saído lá, Laranja da Terra, Espírito Santo. A trajetória dele é um pouco nômade, até se encontrar com a dona Anália, ainda circula um pouco aí pela região, até fixar residência aqui em Ijuí. O que vem à memória, Luiz, em relação a esse histórico familiar? A memória é de 2021, quando eu, que era o único dos seis irmãs e eu, o mais novo, eu era o mais novo, hoje eu fiquei assim, né? Eu visitei meus primos, eu fui conhecer onde meu pai nasceu. E ele sempre dizia isso, repetia: o Luiz é o único que não conheceu. Ele viajou com as 5 gurias e a mãe, elas pequenas, depois um pouco maiores, mas eu não fui. E a última vez que meu pai tinha ido era em 87, quando eu trabalhava no Bradesco e não tinha liberação para ir junto. No meio do ano ele decidiu, com a minha mãe e a minha avó, e foram. Aí, ano passado, 21, ano retrasado, eu decidi que eu iria lá apertar a mão de um Berger, porque nenhum desses Berger aqui do Rio Grande do Sul são parentes. Tem Berger em Ijuí, mas não são parentes. Tem Berger em Santa Maria, em Guaporé,
por todo o Rio Grande, né? Mas não são familiares, não são próximos. E lá estão meus primos, irmãos. Então o que me vem à memória é isso, eu quero voltar para lá, eu quero ficar um mês com eles. Eu adorei. Tem primo que assiste o programa, são fanáticos pelo Fluminense, eu estou torcendo pelo Fluminense, tem noite de jogo do Flu, eu estou vivendo com eles à distância, mas eu virei um torcedor do Flusão, porque os meus primos de Laranja da Terra, tu sabe disso, o pessoal lá de cima torce por Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, meus tios, todos já falecidos, os irmãos do pai, né? Eu não conheci nenhum, fui conhecer uma tia, né? Casada com um dos Berger que faleceu, agora em dezembro, mas apertar a mão de um Berger, né, em Afonso Cláudio, que é a cidade vizinha, que é um pouco maior e que era, Laranja da Terra era a vila de Afonso Cláudio, olha, isso tem um valor para mim, assim, que quando eu estou querendo ficar triste por algum motivo, eu me lembro que eu lembro que fui ao Espírito Santo, eu adorei aquilo, quero voltar lá, quero levar meu filho Arthur, a minha filha Luísa, a Nise volta comigo, diz que adorou também, é a Serra do Espírito Santo, né? 3h30 de carro de Vitória, capital, com suas praias lindíssimas, pai falava de Guarapari, eu fui a Guarapari, essa coisa toda, a Praia das Castanheiras, uma coisa maravilhosa, botar uma foto aqui, se o apresentador autorizar, da Praia das Castanheiras, que é um negócio maravilhoso. Apesar de eu estar aqui nessa cadeira, posso dar alguns pitacos? O tempo todo ainda é teu, tá? Fica tranquilo. Pô, tô mais aliviado agora com essa, João. Mas a Rosana me paga. Luiz, mas voltando ainda lá na origem, essa questão da... Você é o filho caçula, né? Entre meninas. Como é que era essa fase, assim? Como é que foi conviver com só mulheres? Sim. As tuas irmãs. O pai disse que a partir da terceira ele ficava esperando o gurizinho, né? E aí foi chegar só no sexto filho. A dona Zélia Winkler aqui, na quadra de cima da José Bonifácio, o doutor Winkler, né? Carlos Winkler, muito próximos do meu pai, da minha mãe. Eu passava indo para o colégio ali, ela falava, e aí, reizinho? Eu cresci sendo o reizinho da casa, mas não tinha moleza alguma, assim, eu fui sempre cuidado, né? Então quando eu nasço, eu tenho uma irmã de 15, uma de 13, uma de 10, uma de 8, uma de 5, né? Essas são as nossas diferenças de idade. A gente brinca que a mais velha nem se lembrava de mim, de bebezinho, tinha já com 15 outros compromissos, né? Quem cuidou mais de mim no meu nascimento, na minha infância, foi daí a segunda irmã, a Bea, né? São as brincadeiras de casa em relação a isso, mas cresci ouvindo do meu pai, né? Se eu ia numa reunião dançante, dance com a menina que está sentada. Tu tem 5 irmãs. Isso eu ouvia com muita frequência, né? Cuide, não maltrate, não trate mal, não entristeça uma menina. Tu tem 5 irmãs. Essa frase vinha com muita frequência, João. Vamos falar de bola. Coisas do professor Florencio, com certeza. Exatamente, aí eu pergunto, filho de um professor, talvez a dona Anália amenizasse algumas coisas, mas livro, estudo, e aí a bola surge naturalmente aí no meio? Surge. O pai não cobrava. Eu fico hoje pensando, porque tem alunos, ex-alunos que falam que dureza devia ser para ti em casa. Eu fui aluno dele. Sim, exato. Na época em que o aluno levantava da cadeira quando o professor chegava na sala de aula, né? A gente quase não pegou isso, mas ele vem de uma fase assim, então imagina a dureza que era em casa. Não era. Claro que depois de aposentado, com 70, 80, e ele foi quase a 92, a gente tinha uma liberdade assim, e que bom que foi assim, mas eu não era cobrado pelo meu pai, eu não tirava notas altas no ensino médio, fui um péssimo aluno no ensino médio, eu não tinha nenhum interesse por aquilo, não tinha nenhum interesse em química, em física, em matemática, queria jogar bola, eu jogava bola, só avisava. Tinha isso, e não tinha, e o pai era professor na escola, ele participava de um conselho de classe, e ele jamais me repreendeu, ou disse, está me fazendo passar vergonha, e devo ter feito, né? Imagina, professor, no português eu ia bem, né?
nas aulas dele, depois no ensino médio também, razoavelmente bem, né? Mas ele não cobrava. As cobranças do pai eram assim, Bindé. Pai, posso ir no cinema? Aí ele botava a mão no orelhão assim, ó. E aí tu já sabia que a frase estava errada. Pai, dá para mim ir no cinema? Tem coisa errada nessa frase. Pai, dá para eu ir no cinema? Ele voltava com a mão naquele pastel de orelha, assim. Daí tu sabia que tinha algum erro aí. Então era, pai, dá para eu ir ao cinema? Tinha que acertar a frase. Fala com a mãe lá, pega 10 pilas, 5 pilas. E vai. Né? Mas assim de chamar, ó, tu não fez os temas, a professora tal me falou. Nunca, João. Nunca. Acho que aí ele falhou. Se ele me cobrasse um pouco, eu teria estudado mais. Ao contrário do que eu imaginei, então. Nada, João. Incrível isso. Tá. Vamos avançar nessa história. Aí começa o futebol com escola. Eu sei que depois tu vai parar na escolinha do Gaúcho. O que teve antes aí, os teus primeiros contatos com a bola? Eu tento recordar o começo disso. Eu não era o gordinho que mandaram pro gol. Eu não era o que não sabia jogar. Eu ia te perguntar isso. Não tem isso. Eu não consigo lembrar de um início. Eu me lembro de um gurizinho aficionado por camisas diferentes. Olhava o jogo do Galo, tá lá o goleiro Ortiz, argentino, com uma fita no cabelo, um bermudão branco. Digo, é isso que eu quero ser, eu não quero jogar com esse bermudão. Alguma coisa nesse sentido, as luvas. Eu adorava ver aquelas luvas de goleiro, sabe? Me atraía, era a possibilidade ali de fazer coisas diferentes. Ele é o goleiro. Eu imagino que foi por aí. E aí, a recordação é essa. 10 anos de idade, 9, jogando na cova, no INSS, jogando torneios nos bombeiros, aqueles de 7 de setembro, torneio Tiradentes, que eles chamavam, 2 anos seguidos. Direto, pequeno, 9, 10, 11 anos, e escolinha do Gaúcho. Aí em 76, 75, aí 10, 11 anos, né? Agora, pai não foi goleiro, chutava uma bola e tal, mas aqui, né? E como é que tu chegou lá na escolinha do seu Bindé? Influenciado por amigos? Eu sou primo dos Wissmann. Antônio Setembrino Lopes, eles já só subiam à tarde. Já explica metade. Luiz Fernando, Paulo e o Tim. Os 3 que mais subiam, né? A gente subia junto, eu ia lá, eu jogava botão com eles, eu lia as placar deles, né? O Luiz Fernando e o Paulo compravam um placar. Eles têm... O Fernando é de 60, eu acho, 62. Vanderlei é 60. 3 anos, 4 anos mais que eu, né? E aí esses caras eram da bola, eram os boleiros, já subia com eles. Já. Eu era da faixa do Tim, jogava no time com o Tim, e era gaúcho. E eu até, sim, goleiro. Eu me lembro hoje do primeiro jogo, seu Bindé. Já entramos nesse assunto? Vamos lá. Não, tá. Aliás, tu já me contou uma história uma vez de um jogo que o seu Bindé te botou a jogar e quase se arrependeu. Sim, mas isso foi na sequência, porque ele começa comigo. A gente tem aquele vestiário que não existe mais, que hoje é o salão de festas ali embaixo, reúne todo o time, e os goleiros, o Eduardo, né, o Chico, Dado e eu. Chico bem maior, eu demorei para crescer. E aí o seu Bindé diz, o Dado é mais alto, mas não como hoje. Eu esqueci um monte de coisa. Não me lembro, por exemplo, com 20 anos, onde eu joguei no interior. Não me lembro de quase nada. Os caras vêm me falar, tu pegou aquela bola, tu levou aquele... Não lembro de nada. Mas essa eu me lembro. O seu Bindé diz, o Eduardo, o Dado é maior, treina bem, mas eu vou sair com o pequenininho. Não tinha nem camisa para mim, eu tinha uma camisetinha branca de Banlon, que eu era branca. Tem a foto aqui também, podemos colocar essa também, né? Essa foto o seu Bindé não tinha. Não, lembra dessa? Não sei se vi essa foto. Eu acho que é essa que ele pediu para te ampliar para eles, não ampliou, que eu te mostrei, né? Estamos ali perfilados, eu sou o menorzinho de branco, né? Comecei jogando. O jogo que ele diz, quase me colocou no mato, é em Coronel Barros, que daí saía jogando o Dado, era muito pequeno, era qualquer chute, se eu deixasse a bola quicar na marca do pênalti ou na linha da pequena área, eu me lembro que eu tinha que ir em direção a ela, para ela não quicar, que eu não ia conseguir alcançar.
E em Coronel Barros aconteceu isso, os caras viram, tá 3-0 para nós, eu entro e eles vêm lá, Ademar Rank, os caras, os grandões lá, começaram a chutar de longe. E aí eu fui abafar, eu tinha que evitar que ela tocasse no chão dentro da área, senão não alcançava. E aí ela toca no chão, eu me atiro e ela passa por baixo. Essa foi uma, inesquecível, e aí em seguida a outra por cima. Daí ganha 3-2 e o seu Bindé vem com essa na Belina marrom na volta. Por pouco tu não me entrega o jogo. Época que o grupo aí, vocês iam exatamente na Belina do seu Bindé, os pais do Wiesmann ali também. O Chico levava direto. Mais ali o Sérgio, o pai do Sérgio da Paraty. O Bock, o seu Bock. Era o Carlinhos jogava também. Eram os três aí que lotavam os carros e saíam com vocês aí para os jogos. Sim. Eu joguei muitos jogos em casa. Eu não fui nessas excursões do Gaúcho, né? Os maiores, e eu me lembro como hoje, que eu não estava na lista dos que foram para a Argentina. Hoje a gente sabe, é aqui do outro lado do rio, mas era jogar na Argentina. O Betinho sentou aqui e contou, foi com uma chuteira olímpica com trava dessa altura e o campo era de terra, né? E é inesquecível para esse pessoal, para toda essa turma, né? Ter jogado no Gaúcho, né? Isso a gente tem que voltar esse ano de 80, né? 80 anos do Gaúcho, as recordações dessa turma, né? Mas eu jogava mais na montanha e os jogos do Dente de Leite ali, que eram daí no quartel, acho que na 4, e na Baixada eu não jogava, na Baixada cheguei depois daí. Nem ia, só ia olhar jogo do São Luís. Naquela época tinha muito isso, quem era gaúcho não ia para a Baixada, quem era da Baixada não ia para a montanha. Tinha, mas era genial, porque o zagueiro do time era o Marco Perondi, filho do Emídio, do prefeito, né? E do quase sempre presidente de São Luís, ele mandava lá embaixo, e o filho jogava com a gente na montanha, influenciado pelo colégio ali, a gente foi convidando, e o Marco jogava lá conosco, mas sim tinha essa divisão, a turma da Baixada e os da montanha. E depois da escolinha aí, como é que tu continua essa tua trajetória? De fato, aí tu cresceu. Mas demorei, mas quando deu o estirão, né? Aquele estirão que dá, sou um cara alto, fiquei com 1,79, agora já comecei a ficar curvado, já não tenho mais, já é 1,78, mas eu sou chamado num sábado de tarde por um amigo para jogar um torneio, com 17 anos. Só jogava no colégio, ficava ali, torneio interno, interséries, aí é construído o ginasião, e nesse período sou chamado por Rui, bate na minha casa, ali na casa dos pais, para jogar um torneio de futebol de salão, que não tinha goleiro. Aí eu vou lá nesse time, tem o Chico Cebola, entre outros, João Schmidt, tá, mas dos que eu não conhecia o Chico Cebola. A gente ganha esse torneio e o Chico, a cada 2 dias, chamava. Aí eu passo a jogar no time do Chico Cebola, né, que ia e vinha de um clube para outro, jogando campo ainda, né, mas ele deposita toda a confiança em mim e em seguida aparece daí o campeonato municipal, que é o grande boom dos anos 80, 82 a inauguração do ginásio, 83, 84, 85, aí surge Pederiva, a RP Deriva, e aí eles me vêm jogando nesses torneios na quadra do Oswaldo Aranha, e aí eu sou convidado a jogar nesse time do Pederiva, onde tem Lauri, onde tem Ideraldo, Paulo Perim, aí os caras, puxa vida, os caras que eu vou ver jogar na Baixada, na montanha, agora eu estou jogando com eles, ficava meio nervoso no início. Né? Uma época de auge do futsal em Ijuim. Sim, sim. Inferior ainda na região, né? Não conseguia se destacar, perdia, você sabe muito bem. Abriu aqui a entrevista dizendo que já foi repórter esportivo, cronista, e eu me recordo, é curioso isso, porque eu estou jogando no Marcelo Mioso em Santo Ângelo, e eu lembro da tua presença, não sei, tem uma reportagem guardada, vamos botar aqui um resumo dela.
de um jogo contra o Tamoio. Agora me deu medo se teve alguma crítica para o goleiro naquele jogo. Não, botou a foto de eu levando o 5º gol. Isso você fez. Né? Foi 5-1. Né? Meu primeiro jogo em Santo Ângelo, e eu vi, puxa vida, esse negócio aqui é importante. O cara do jornal veio ver esse jogo no sábado à noite, uma época maravilhosa. Né? Imagina o Jornal da Manhã acompanhar o time de futsal da cidade, aquilo realmente era importante. Fui me dar conta disso na sequência. Porque é uma fase, aquela fase em que o São Luís para, né? Isso. Dá esse vácuo aí, entra o amador de novo explodindo e o futsal com o ginásio. Né? O ginásio revoluciona isso. Casa cheia. E os caras do campo vão jogar futsal, então é Bertil, é Nelsinho, é Ideraldo, é Paulo Perim, timaços, a Foucault, Nostalgia, Silencar, Pederiva, começa a jogar campeonato estadual, rompe aquele ciclo de Cacique. Cacique, na verdade, é o primeiro time que joga estadual, mas os anteriores, que são os times lembrados de quem viveu os anos 60, 70, com jogos na Colmeia e na quadra do Glitz, rompe isso, são outros times, né? E times que ficam, né? São duradouros, são marcas até hoje, o pessoal se encontra. 30 anos da Silencar. Bacana isso. Quanto tempo durou esse teu ciclo aí no futsal? Aqui em Juí até 90. Quando eu vou embora estudar, me dei conta que não podia seguir só jogando. Os amigos se formando, né, tendo um curso superior, e eu esperando aqui o curso de jornalismo, que a gente olhava por notícias, né? Me lembro hoje o pai na mesa do almoço dizendo: hoje é um dia importante, em 87, e Juí tem universidade. Né? Ele gostava Nós somos luteranos, né, da Igreja do Relógio, mas ele adorava as falas do Mário Osório Marques, né? E ficou orgulhoso, eu me lembro disso, do meu pai. Nunca foi professor universitário, né? Foi um professor de ensino fundamental e médio, mas aquele dia, e eu cresci com aquilo, vai ter um curso eu quero fazer jornalismo, né? E aí eu vou fazer fora, eu vou embora. E aí eu perco, na verdade, aí sim, João, eu começo a me concentrar em realmente estudar um pouco. E aí chego à conclusão que eu não era tão ruim assim no colégio, o que faltava era a concentração mesmo. Não tinha nenhum, como eu disse, eu não tinha nenhum interesse nesse negócio de ensino médio. Eu ia ali, voltava da aula e tinha outras coisas muito mais importantes para fazer na época. Mas eu chego na universidade e daí toco o telefone. Onde eu estava morando. Era Luso Salgueiro, diretor de futsal do Internacional, dizendo que o goleiro do Inter quebrou o dedo e que tinha chegado a informação de que eu estava em Porto Alegre e eu deveria ir me apresentar para jogar a Taça Brasil com eles. E tu foi? Não. Eu respondi para o seu Luso. Infelizmente eu vim para cá para estudar. Não tinha grande ajuda financeira. Ia ser um troço maluco, eu morava para lá do Carrefour, na Ipiranga. Como é que eu ia ir para o Gigantinho? Aí treinei em Gondoleiros, e aí não gostei muito. Num desses clubes, os caras debocharam de mim, o que hoje chamam de bullying. Né? Fechei o gol num treino, o cara veio lá debochar. Vai para casa fim de semana, alemão? Vou, traz umas frutas, traz, né? Chamou de colono, né? Sem problema. Mas eu vi que era depreciativo aquilo, nunca mais apareci lá, e aí lá não joguei mais. Joguei um campo aqui, e aí quando eu volto, termino a faculdade, o curso na Unijuí, professor Bindé. Nos encontramos lá? Não, nos encontramos não. Eu não sabia nem direito o que era um editorial de jornal. Né? E aí tivemos aula sobre isso, para ter só uma ideia de como a gente recorda dessas coisas. Né? Quanto tempo tu fez de curso em Porto Alegre? Metade lá, e tive que aqui esperar os 4 anos, porque eu já tinha metade do curso, né? Me formei com a primeira turma, sou o primeiro guri formado aqui na Unijuí, né? As 5 gurias e eu. Formatura dia
Esse negócio de 5 gurias e um guri me persegue. Tá bom, e ali a tua carreira começa a modificar, vamos um pouquinho para o lado profissional agora? Eu começo a trabalhar já em 91, 92, já na Progresso, mas aí volta o futsal, volta com muita força. Volta um futsal que me manteve financeiramente por um período. Eu vivi disso, né? Eu não sei se outra pessoa aqui em Ijuí, né, no futsal viveu isso, né? Eu joguei e recebia por isso. Eu ia te perguntar se essa época tanto do futsal quanto antes não. Do amador, antes não. Não. Mas nessa fase deu para ganhar algum troco? Sim. Cerro Largo, Aurora Vermelhinho, 95. Santa Bárbara, Associação Santa Bárbara. O seu Marchionati em Cruz Alta, eu joguei no Guarani futsal, não muito tempo lá, mas joguei. E ainda Santo Ângelo, daí no ano de fusão do Tamoio e do Olímpia. Eu tive o orgulho de jogar no último ano em que Lick Maier jogou. Um grande nome do futsal na época, na região, né? Tô no gol, um Lick na esquerda, Batata, Pedrinho na frente do Olímpia, era uma seleção deles e eles não tinham goleiro. Os goleiros eram o Jairo, Viessel e eu. Nós dois íamos daqui, eu era o goleiro titular. E aí com carteira assinada, com coisas sérias. Mas nessa época, tu ia para lá no dia de jogo. Nem falo. Treinava depois, trabalhava durante o dia, pegava o carro, ia até Cerro Largo, ou ia até Santo Ângelo, o pessoal de Cerro Largo vinha treinar aqui, ia a Santa Bárbara, tinha treinos, né? Treinos durante a semana, mas o pior não era isso, o pior era chegar de Itaqui às 5 da manhã em casa, e a Paraty, com o Hélio, o Paiva e o Sandro Nicoletti dentro, para viajar a Pelotas, fazer São Luís e Pelotas em seguida, né? Vinha de uma excursão com o Aurora Vermelhinho de Cerro Largo, um jogo longe, todo batido, lesionado, e ter que entrar no carro e fazer uma jornada esportiva. Mas é jovem, né? Daí o cara vai. Consegue, tudo é leve. Agora fiz o jogo em Caxias, estou até agora achando, né, que não dói no corpo. Sabia que não pode encostar nem nas placas de publicidade no gauchão? Eu parado atrás do gol no Jacone, aquele calor, fui colocar os braços assim, a moça da federação, não empurra as placas, não pode tocar nas placas. No jogo aqui, semana passada, no Ipiranga, peguei a cadeira vermelha, aquela da Copa do São Luís, não, essas cadeiras com essa cor que relembram aquela marca de cerveja, não pode, traga banco de casa. Tá dura essa vida de repórter de campo aí, João. Tá, e essa trajetória em rádio, então? Progresso, repórter, teve a experiência da Unijuí FM também. Onde é que entra a mistura aí entre o jornalista Luiz Henrique e o cronista esportivo, repórter esportivo? Como é que é essa mescla? Tá complicando essas perguntas aí, cara. Era para ser um negócio... Fica leve. Eu não vou tão longe assim nas conversas. Não. João, eu deitava com 10, 11 anos de noite na garagem, dentro do carro do pai, uma Aero Willys, com um rádio potentíssimo alemão, Blaupunkt. Botava em 49 ou 31 metros, e aí... Acho que era como usar drogas, né, cara? Eu deitava ali e ficava ouvindo aquelas jornadas esportivas, né? Sonhando com aquilo, o Osterman falando, os jornais que são queimados no final de jogo rolam com o vento nas arquibancadas do Antônio Dapuzzo em Rio Grande. E eu ficava pensando, eu preciso um dia passar pelo Antônio Aldo Dapuzzo em Rio Grande, eu preciso conhecer isso, como é que vai ser isso? Aí jogo em São Borja, ficava pensando Inter e São Borja, eu preciso conhecer o estádio em São Borja, esses pequenos campos do Rio Grande do Sul. Eu vivia o futebol e o rádio entra assim com uma força, né, que eu tenho
Eu não lembro direito de alguma conquista assim que eu vibrei olhando o jogo na TV. Claro, o Mundial, como o Colorado, o gol do Gabiru, aqui com o pai, todo mundo de mão dada, aquela coisa toda. Mas eu lembro de dezenas de grenais ao lado do rádio. Né? O rádio já estava no sangue naquela época. O pai, quando ia começar aquela trilha do... vai falar o correspondente. Ninguém fala. Levantava o antenão de um Transglobe e ali a gente ficava. E depois ouvimos jogos juntos, o pai já na cama, né, nos últimos dias dele, eu deitado do lado dele, a gente ouvindo o jogo, cara. Então é rádio, né? É rádio. Jornalismo te direcionou mais para o esporte ou você continua com a veia jornalística também em relação a outros temas? Vou tentar resumir da seguinte forma. Ou por falta de coragem, de não enfrentar a sociedade, tá difícil fazer. Numa cidade do nosso porte, o tal do jornalismo geral, tem um policiamento, entre aspas, muito forte. Né? E ele vem crescendo. Né? Reportagens que eu podia fazer nos anos 90 e o deputado Mânica sinalizava positivo. E não estou dizendo que eles estão me censurando, mas é uma rede que fica ali controlando. Se você falou no noticiário 2 vezes o nome de um candidato ou do presidente eleito e uma vez o do outro, toca o telefone. E para resumir, o esporte não tem essa cobrança. Tem do dirigente, que pode reclamar de uma crítica a mais, um jogador que vira a cara, depois de saber que houve uma crítica, mas começa a preocupar até na questão de se sustentar, né? Fecha o cerco, e aí? Vai trabalhar no quê? Com 57. Né? Então, assim, até estou aqui abrindo meu coração, estou tirando minha camisa para dizer, eu deveria ter sido ou deveria ser um jornalista mais combativo, né? em relação a coisas importantes para a cidade. Né? Eu cobri Câmara de Vereadores, né? Eu hoje analisando, fui usado. Por mais que eu soubesse, todo mundo sabe, né, que a gente é usado pelas fontes, essa coisa toda, né? Eu tentava tomar aquela vacina, né, para não ser mais usado do que eu sei que eu vou ser usado. Né? Não posso ser mais bobo do que eu sou, acreditando. E o José Guedes pegava o noticiário do ano passado, do ano anterior, e puxava, olhava assim, então hoje é final de janeiro. Tá? Ele olhava, pegava o janeiro do ano passado, vamos ver quantas mentiras eu contei ano passado, quantos me enganaram. E puxava assim a folha 1, a folha 2, a folha 3. Né? Essa consciência, essa coisa me alfineta várias vezes de não ter ido mais a fundo, de não ter investigado mais, porque também não pode, a partir de uma simples denúncia ir adiante, mas sim dei voz a muita gente que não merecia. Isso aí acaba incomodando, né? A Luiz, mim. Referências locais no jornalismo esportivo, que nomes te vêm? No esportivo, especificamente, perdemos recentemente, né, João Paiva. Eu chego na Repórter, ainda acadêmico, de jornalismo, e chego lá e eles fazem um outro jornalismo. Né? E eu tenho que me adaptar àquilo, e acredito, apoio, concordo com muitas coisas. Né? Os caras que não... Hoje eu ouço dizer que o PVC trabalha 20 horas, né? Ex-Sport TV, agora foi para o UOL. O Paiva trabalhava esse tempo todo. Né? Então, no rádio, o cara que ia no treino todo dia, né? Que ligava para presidente, levava patada.
desistia, ia de novo, parava atrás da porta. Quantas vezes o Cassiá abriu a porta do vestiário, estava o Paiva parado atrás. Né? Kiko contou isso outro dia, isso acontecia. Tá? Esse jornalismo eu aprendi ali. Seu Bindé. Quando aquele livro dos anos 80 me cai no colo, né? Acho que eu li aquilo 4 vezes. A primeira vez eu lia de novo, olhava aquelas fotografias, Luiz Fernando Vismo com a camisa do Vitória, todos os detalhes, o Dado com a camisa do Grêmio, né? Aquelas estatísticas, o primeiro goleiro a usar luvas. Eu fico hoje, juro, João, eu fico hoje pensando o que a gente pode contar do jornalismo esportivo agora, depois do seu Bindé, e que vai ter tamanha repercussão. O que eu tenho para contar da Fundação do São Luís, com quem a gente fala, para tentar trazer algum elemento novo, se é que tem, né? Porque ele contou com tantos detalhes do presidente que não era presidente, que na ata, aquela coisa maluca, né? E, acima de tudo, sim, vendo ele, sabendo da paixão e não fanatismo, que uma vez eu disse, o fanático, o seu Bindé, não. E ele rebateu. Na hora, fanático, não. Simpatizo com o gaúcho. A isenção, eu fui pesquisar um tempo atrás, matérias dos anos 70 do São Luís, 74, 75, 76, os relatos para o jornal, e eram textos dele, né? Claro que ele adorava futebol, mas ele queria ver o gaúcho ali, e tu não vê uma alfinetada quando tomava uma goleada, né? Então, assim, uma isenção, uma retidão que é exemplar, Então, e que bom que eu pude conviver com os dois, com o Paiva e com o seu Bindé, né? Muito, com o Paiva trabalhando junto com o seu Bindé em alguns períodos, né? Trabalhando, convidando ele como um comentarista, quando ele já tinha largado, né? Um colunista, melhor dizendo, naquela experiência do jornal Repórter, e fica como marca também do rádio esportivo meu, no começo, aquela coisa de não levar o jovem aquele, carregar ele. Eu faço o primeiro jogo com o Borghetti e o Adelar, um jogo amador, a Progresso me coloca na final em Ajuricaba. Terminou o jogo, voltando, primeiro jogo, sozinho na reportagem, decisão nos pênaltis, aquela coisa toda. O Borghetti olhou para mim atrás e falou: conseguiu não ser pior que o fulano, que era um péssimo repórter. Esse foi o elogio. Eu chego na Repórter, daí 2 anos depois, o gerente abre a porta, o Pedro fala para o Guedes: tu trazendo aqui um colega para ti, tu estava pedindo um repórter, um redator. Ele olhou e falou: eu não vou ensinar ninguém. Então, um começo que foi marcante, porque não tinha moleza, né? Não tinha muito porta aberta, não. As portas se abriram depois, ficamos então grandes amigos e reconhecidos pelo desempenho daí, né? Mas o começo assim, sem grandes barbadas, né? Como hoje, né? Você recebe um jovem lá na Unimed, tem que cuidar como trata, né, João? Luiz, eu pedi referências no jornalismo esportivo local, tu há pouco lembrava do rádio, dentro do carro, na casa do teu pai. Referências nacionais, estaduais, nacionais, nomes que te vêm à cabeça e que talvez tenham influenciem até hoje a tua trajetória como repórter esportivo. É interessante. Que nomes são esses? Interessante isso. O Carlos Guimarães, que é o comentarista da Guaíba, ele escreveu um livro, Você Entende de Futebol? Interrogação. E eu li uma parte dele já, e um dos capítulos para onde vai o jornalismo esportivo gaúcho. E aí ele cita que ele é de uma geração, ele é um cara de 50 e poucos anos, que cresceu ouvindo esses caras que eu falei há pouco, o professor Rui, o Lauro, ouviu uma narração do Ranzolin, as reportagens de um Macedo, de um Luiz Henrique Benfica, de Luiz Carlos Reck, né?
E quais são as referências para essa gurizada que hoje trabalha? Ele questiona nesse texto, né? O Macedo não faz mais futebol, o Rec é comentarista. Quem são os repórteres, né, que influenciam essa geração? Ou eles, né? Tem um amigo que fala que é genial, né, que essa gurizada é muito boa. Eles têm só um probleminha. Eles acham que inventaram o jornalismo. Simples assim. Mas os antigos ainda. Então, semana passada morreu o Gilson Ricardo, né, o Gilson da Tupi. Putz, escutei até sexta passada à noite, né, o Gilson da Tupi, aquele rádio carioca, né, Danilo Bahia, o dia que eu pude fazer Inter e Fluminense, conversar com Denis Menezes, repórteres já com idade, hoje são velhos, fui a Caxias, o cara falou, tu não saiu da reportagem ainda? E eu olhava aqueles caras todos velhos, né, para estar na beira do campo, hoje não tem mais, é uma gurizada, né, e eu fico ainda com esses antigos. Eu assistia o REC no estúdio da Guaíba, no plantão esportivo, saía da Unicinos e ia para lá. Sentava assim, ele sentava na ponta daquele mesão lá da Guaíba, que tu trabalhou na Caldas Júnior Velha, lá em cima. Ele sentava na ponta e eu ficava do lado ali, anotava. Às vezes ele tinha dúvida, perguntava como é o nome do goleiro do Palmeiras, o reserva. Aí eu sabia, dizia para ele, ficava lá, porque o Kleber Grabowska, que era meu amigo, trabalhava lá. Então, um REC. As boas perguntas das entrevistas não eram essas coletivas, assim, mais pasteurizadas, né? Que não tem um fio, né? Faz uma pergunta sobre um assunto, e o outro faz sobre completamente derruba outro. Completamente. Então são esses caras, né, do rádio, né? E claro, daí Lauro, Rui, eles também escreviam, né? Eu sigo acompanhando e gosto demais do Juca Kfouri, do André, que é o filho dele, né? É muito bacana ver, né? Na ESPN, quem mais... essa turma da Guaíba, dos comentaristas, eu gosto desses caras, eu acho que eles têm se empenhado, né? Eles têm no meio-dia o Ganhando o Jogo, que é o que dá para ouvir desses programas. Eu não tenho mais, não sei se é paciência, saco. Eu fui ouvinte do Sala, lavei muita louça nos anos 80 ouvindo o Sala daquele tempo, mas depois com o cantor nativista, com o Malenotti, cara querido e tal, com Peninha, eu nunca ouvi, não podia ouvir o Cacalo, né? E a Guaíba tinha ainda, quando estava o Juremir, melhor ainda, com a saída do Juremir, a demissão, essa tristeza que acontece com a Guaíba, né? De censurar quem... Eles imaginam que a pessoa vai fazer alguma coisa, já estão demitindo, né? Por motivo de política, mas é ali no meio-dia deles. Acho que são esses. E o Luiz Henrique, à noite, é mais rádio, nos momentos de folga, se é que dá para falar, é mais rádio ou mais as opções esportivas na TV? Não, eu assisto muito jogo, todos que eu posso, mas eu até tenho sido provocado pela minha esposa a tirar o fone para ir dormir. Eu vou dormir com o celular na CBN de São Paulo. E eu fico ouvindo, se eu vou deitar às 10h30, às 11h30, 1h, ponho o fone, eu acordo às 2h30, ponho o fone, às 4h30 ponho o fone, e ela acha que isso aí está me deixando um pouco agitado. Tá bom. Luiz, você como profissional, um jogo que te vem à lembrança, você atuando como profissional? Quando eu visitei o Aldo da Puzo, quando eu fui a primeira vez lá, anos 90, São Luís de São Paulo de Rio Grande. Era um estádio assim que me vinha como... Eu não sou das arenas, hoje, né? Eu detestei o novo campo do Palmeiras, eu fui lá, né?
Mas eu fui no Barradão outro dia, em Salvador, que é um estádio limitado, assim, né? Estádio antigo também, um tobogãzão, mas não é aquela em modelar, né? Vamos erguer 4 paredes, que é a arena do Grêmio, graças que o Beira-Rio, né, manteve a sua arquitetura, mas tirou a Coreia. Mas eu sonhava com aquilo de Inter e São Paulo de Rio Grande, motor, astronauta, Paulo Barroco, aqueles jogos dos anos 80, eu preciso conhecer. E aí eu andei naqueles vestiários, né, com o cimento soltando, eu vi a cadeira de Antônio Aldo da Puzo e o velhinho chegando para sentar lá. Na hora de ir embora, o treinador, que eu não vou lembrar o nome, a gente sai para ir embora do estádio, ele está para pegar um ônibus na frente do campo. Ali eu vi o Campeonato Gaúcho, eu vi o rádio que eu escutava nos anos 80. Né? Eu adoro voltar, ir a estádios, isso eu fiz, e hoje praticamente não viajo mais, mas é um jogo assim, é um jogo São Paulo e com público, né? Mas um estádio acanhado, o Canindé da Portuguesa, não fiz jogo lá, né? Mas fui ao estádio do Canindé, nessa linha. Fiz grandes jogos no Pacaembu, no Parque Antártica, no Beira-Rio, no Olímpico, decisões, Libertadores, mas eu fico com esse, com Alto da um 0-0 com São Paulo de Rio Grande. E como torcedor, o Luiz também já foi para estádio como torcedor, não como repórter esportivo. Que jogo vem à lembrança? Você no estádio. 82, o Grenal, que o Renato é expulso no início e o Inter ganha de 2-0, 2 gols do Geraldão. Tinha feito 3 no primeiro Grenal e depois 2. Não tinha mais lugar para entrar. A parte do Colorado, atrás do gol, tinha comprado uma geral, não tinha como entrar. Não tinha mais. Aquele ia e voltava, e se empurrava, e eu vou entrar nesse troço, cara. Vim de Juí para isso aí, né? E aí é 2-0. Não vou citar de novo o nome desse cidadão que foi expulso, que é um dos caras que a gente, né, como Colorado, na nossa família, a gente troca de canal se ele aparece. Sério. Continua assim? Sim, eu fiz de tudo para não ir fazer esse jogo, né, para não ver ele lá. Não, estou exagerando. Né? Mas é assim, no nível dos nojentos, é ele, né, disparado. Né? E que bom que tem vários gremistas que também acham isso, eu fico muito satisfeito com isso. Citei há pouco o Peninha, né? Eduardo Bueno, é uma delícia ver nos podcasts dele o que ele fala desse sujeito, mas enfim, é um 2-0, daí conquista o título de 82, Geraldão, aquele time do Benítez, do Edevaldo, do Mauro Galvão, Cléo, Ademir, né? Ainda tinha Valdomiro no banco. Esse é um jogo como torcedor muito legal. E um jogo em 83, não sei se tu ainda não estava em Santa Maria. Não. 83 estava voltando para 82, 83, o Inter de Santa Maria joga o Campeonato Brasileiro. Lembra? A Arena vai mal, mais um time no Nacional. Aí eles inchavam aquele Campeonato Nacional com 80 e tantos times, né? O governo precisava de força e tal nos estados. Aí o Interzinho jogou e passei 3 dias, de domingo a terça, domingo, segunda e terça, pedindo para o pai, me deixa aí quarta ao meio-dia, Santa Maria, o Vasco vai jogar lá. E o Vasco jogou e eu fui. Dinamite, Claudio Adão, 3-0 para o Inter Santa Maria, aquele time do Donga, do Guinga, do Gerson Centurião. Uma Baixada Melancólica linda, lotada, né? Você falou nomes aí em muitos momentos da tua entrevista. Sabe que eu cheguei a pensar em te provocar para fazer um time aí com 11, tá? De quem você assistiu jogar. Mas acho que eu ia te colocar numa saia justa. Então vamos amenizar um pouco. Vou te dar o desafio de pensar 10 nomes que você viu jogar. Pode ter 2 goleiros, pode ter 2 centroavantes. 10 nomes. Pode ser do futsal, pode ser do campo, pode... Tá moleza.
Não é que tá moleza aqui, tem que ver qual é o critério, né? Mas eu vou assim pela coisa da infância. Primeiro eu vi o Manga jogar aqui na Baixada. Eu não olhava o jogo, eu olhava o Manga. Ficava ali olhando o Manga, que 3-0, o quê? Ficava cuidando se o Manga saía da área. Se ele... Isso eu fazia com o Odil, o goleiro do Tamoio, que era um cara que eu queria até conhecer, pelo menos apertar a mão dele e dizer, eu ia sábados à noite te olhar para ver como é que eu montava uma barreira, alguma coisa assim, como é que eu me posicionava. Não tinha ninguém para dizer isso aqui, né? Anos 80. Não tinha um DVD, tinha um livro que eu ganhei do meu cunhado, Aprenda com Sepp Maier, né? Lateral direito, outro dia, em uma viagem, me perguntaram do Ijuí. Jogou no Santos, jogou no Inter. Pai, eu adorava saber que tinha um cara com o nome de Ijuí, né? Na zaga, o Chico Cebola, para mim, desses que eu vi jogar perto, né? O Chico não dava um bico na bola e matava no peito dentro da área, né? E eu assisti jogos com ele de preparador de goleiros perto de mim, e a bola vinha, o zagueiro dava um balão, ele só fazia assim com a cabeça, muito habilidoso. Do lado dele vou botar o Mauro Galvão, craque de bola. Na lateral esquerda, vou ficar com o Kiko aqui, e o meu primo Paulinho Visma, né, que jogou nas duas laterais, mas que eu adorava ver jogar, né, acompanhava no São José, no Pelotas. A gente sabia do sofrimento da tia Marlene, né, de uma mãe, de um pai, né? Isso é uma coisa que me baliza um pouco nas críticas que porventura eu faça para um jogador do São Luís. Toda a minha caminhada, sempre lembrando, esse cara tem mãe, tem pai, pode estar ouvindo o quanto esse pessoal sofre, né? No meio do campo vou botar meu outro primo, Luiz Fernando, né? Eu vou colocar Rubem Paz, que foi assim um dos craques, né, de um país que eu adoro, que é o Uruguai, que eu nem conheço, mas pela literatura e esse futebol, né, do Charrua, ele, né, e o Falcão no meio campo, vou ficar daí com esses caras assim históricos do Inter. E vou fazer um 4-4-2, ainda vou botar o João Gilberto, né, que eu vi dominar a bola entre 3 marcadores, consegui sair com ela, né, depois convivi com ele, um queridão, um boleiro, sabia falar de diferentes assuntos, um cara culto. Na frente, não posso esquecer do Jaime Mônaco, que na nossa infância ele era uma espécie assim de um Van Basten da Holanda. A gente via aquele grandalhão com aquele cabelão, né? Cheguei a enfrentar ele no Amador aqui em Ijuí, e era assim, poder jogar contra o Mônaco, né? O Valdomiro na ponta direita. Vou incluir aí um cara que nem pela, mas porque me marcou pela cobertura que eu tive que fazer. Eu, à tarde, o entrevistei, depois de uma vitória do São Luís, sobre o Grêmio Santanense, e de noite eu vou fazer a cobertura do velório dele, né? Ele me morre afogado, o Edmundo, né? Aquela tristeza, ninguém acreditando naquilo, né? Me morre numa lagoa, e acho que deu 11. Deu, já tem até reserva, talvez. Não, tu não fugiu, ó. Eu tentei amenizar para tu não precisar escalar o time. Vamos terminando, né? Porque senão eu vou passar o Sérgio Corrêa. Vamos indo para o final. Luiz, a gente começou falando de família, tá? Tem 3 nomes aí que eu acho que tem muito a ver com um porto seguro na tua vida. A esposa Lise, os filhos Arthur e Luísa. O que você diz? Porto seguro é um bom sinônimo para isso. Eu tenho um desafio, assim, um compromisso de melhorar em relação a eles, né? Preciso ser um pai ainda melhor, um esposo melhor. Eu me desafio a isso, né? Acho que fiz pouco ainda por eles pelo retorno, digamos assim, que eles me trazem, né? Tenho muito orgulho do meu guri mais velho, né? O Arthur, já está 10 anos fora, a gente pede para ele voltar, oferece
chocolate na boca, tudo, não quer. Não tem jeito. A pequena já se prepara para sair também, e a esposa, né, que segura todas as broncas, né, todas as paradas aí, pesado para ela aí. Os últimos tempos pesados, difíceis, né, e aí eu tenho que compensar tentando ser melhor, né, tentando ser um sujeito melhor. É o meu desafio em relação à família, né? Em relação a eles três, tu pede especificamente, mas em relação aos demais, né? Procurar dar mais atenção, estar mais próximo e incomodar o mínimo possível eles, né? A gente dá muito serviço, né? Dá muito trabalho para essa gente. Não era para ser assim, mas a gente não escolhe, né? Não tratei até hoje desse assunto, mas não tem problema nenhum. A minha oncologista disse, tu é da comunicação, tem que tratar disso. Vai fazer um podcast, vai fazer entrevista sobre isso, a doutora Letícia disse. Eu trato um câncer há 2 anos, né? O câncer de próstata localmente avançado, como dizem os médicos, e isso derruba a turma, né? Por mais que eu vou levando e está sob controle, mas é um impacto, né? Um baque para filhos, para esposa. Eu tenho mãe, minha mãe tem 93, quer saber 8 vezes por dia como é que eu tô. Se ela me ouve no rádio, eu tô um pouco rouco, ela quer saber por que tá rouco, então eu tenho que cuidar até isso, né? Mas uma experiência interessante essa, mas muito pesada pro pessoal que está no entorno. Não gostaria, sinceramente. Não estou lamentando o que aconteceu para mim, não é isso. Acho que isso aí tá dado e eu estou fazendo o tratamento que tem que fazer. O difícil é isso. Tá lá deitadão fazendo os exames e sabendo que tem gente sofrendo. Aí é brabo. Essa é a parte ruim, né? Se pudesse pular essa parte. Da família, né? As minhas irmãs, minha esposa, minha sogra, minha mãe, tá doido, meus sobrinhos. Que a turma é muito unida, né? Sabia que o nosso grupo de WhatsApp não terminou? Não brigamos sobre aquele assunto. Não saiu ninguém fora. Não, e nem a gente desconfia que tem ovelha negra ali, que votou do outro lado, mas mesmo assim não deu briga, João. Tem Natal unido, tem confusão também, né? Senão não. Tem senão o UFC. Não é família, né? Às vezes tem o UFC também, mas o grupo de WhatsApp não terminou e ali ninguém larga a mão de ninguém, e nesse sentido daí da doença, eu não queria que eles sofressem tanto, porque não que eu tire de letra, tá? Mas de minha parte isso está resolvido, eu não fico lamentando, porque bem, para mim, o médico disse, não era para ti, tu não tem idade para ter isso, tem controlado pelo menos teu PSA, essa semana. E você e a Rosana eu não esqueci ainda, né? Vocês estão marcados, essa que vocês me aprontaram hoje aqui. Então, indo para o final, Luiz. Fechando um ano aí de projeto. Boa, João. Esse é o programa número 45, e aí você é o nosso entrevistado, né? O entrevistado do teu tempo todo. Mas, enfim, o que significa um ano desse projeto que vem trazendo tantas boas histórias? É inacreditável. Quando me foi proposto, eu vou topar porque eu não estou mais em fase de pular fora, como eu fiz na Unijuí, né? Entreguei a direção, me demiti, né? Não estou mais em fase de não encarar desafios, por mais que eu não tivesse nenhum interesse em aparecer em tela alguma, João. Queria me dedicar a textos e contar aqui com esse timaço da Terra Vermelha para distribuir isso, colocar em Instagram, né, que eu não domino, não acesso. É um erro, quem sabe meu, mas eu não... Né, e eu vou fazer. E aí, Rosana me disciplinando, é terça o dia da entrevista e quinta, 2h. A gente conseguiu fazer 44 entrevistas num ano, cara. Né? Contando assim e cumprindo, porque às vezes tu lança um projeto e diz, vamos falar de diferentes modalidades. E a gente falou, né?
recuperou, trazendo você, Delfino, Hélio, Caticoco, recuperando essa história do rádio juiense, do esporte, né? As boas histórias do seu Bindé e também das diferentes modalidades. Acho que ele cumpriu, né? Eu queria ter acessos como tem o cara do assado para, né, o Duda Garbi, né? Tá brincando, né? Até o pessoal aqui me cobra muito, e agora tu vai ter que fazer isso no final, que é dizer, clique no sininho. Eu não fazia isso, né? Porque eu não levava assim muito a sério, achando que alguém vai querer seguir, e é bacana ver e ser surpreendido muito frequentemente. As pessoas, e daí não sou eu sou apenas o caminho para trazer boas histórias aqui, né? Os entrevistados, eu preciso acertar no entrevistado, na entrevistada, né? Que as pessoas estão querendo ouvir essas histórias, muitas pessoas curtem isso, né? Recuperar, deixar que as pessoas falem por 1 hora. Eu desconfiava muito dessa coisa da hora. Vamos fazer boletinzinho, 10, 15 minutos no máximo, que nada. As pessoas curtem. Eu achava que não ia fazer isso, e eu faço em relação a outros, né? Podcast, nem é vídeo, em áudio, fico lá ouvindo, né? Programas longos. Não é, nem tudo é só o refrão da música, como dizem. As pessoas querem conteúdos, querem ouvir histórias que ajudem a relembrar. A netinha do professor Caticoco, quando ela me escreveu, ela disse assim: muito obrigado por permitir que eu conhecesse mais a história do meu avô. Eu falei para a Rosana: ganhamos o ano, né? Ganhamos o ano. O tempo todo vai chegando ao final nesta conversa agradável com o Luiz Henrique Berger, que deveria estar aqui desse lado, né? Verdade. Nós não vamos causar confusão, não vamos trocar de cadeira nesse momento, fica tranquilo, a partir do próximo programa a cadeira é sua de novo. Eu vou deixar o encerramento desse programa por sua conta. Eu vou para lá? Não, pode ser daí mesmo. Daqui? Lá. Mas olha, os caras não são fáceis. Eu vou fechar dizendo que a Rosana está na minha lista e o João Bindé. Alessandro também, que está vindo aqui do lado, vai levar, pode demorar uns 5 anos, mas a volta vem. E o Tiagão, brincadeira, a Rosana falava, questionava sobre isso, de ter um momento de fala minha. Eu não acho que possa render, só falta, né, agora ter alguns acessos ainda e eu ser convencido de que vocês estavam certos. Mas assim, a ideia do canal é contar histórias. O João veio aqui para isso e com uma habilidade tremenda, né? Temo, quem sabe, perder o comando do programa, que o perigo é esse quando você sai de férias. Sai de férias, quando volta o colega está no teu lugar, né? Brincadeira. Tudo certo, é o ano que está começando. Começa de uma forma surpreendente. Eu acho muito legal, surpresas no rádio, né? As pessoas estão esperando muitas vezes uma surpresa, algo que... A sequência musical, por exemplo, de um programa, a gente falava muito sobre isso na Unijuí. Nós temos o papel de surpreender os ouvintes. Tocar lá quando ninguém está esperando, você é o MDC da minha vida com o Raulzito. Foi mais ou menos isso hoje o que fizeram. O bacana é do inusitado, de não ter combinado nada, e espero não ter me prolongado e não ter passado o Sérgio Corrêa, que foi 1h13 de entrevista. Eu fecho? Fecho. Cuidem-se bem, até a próxima.